Seu canal Ciências na Pandemia está no ar. Professora Daniele. Genética e seus fundamentos. Aula de hoje. Ciência na Pandemia está no ar, professora Daniele. A aula de hoje é genética. Nós vamos conhecer os fundamentos da genética, né? Uma ciência que partiu da biologia, que é responsável pelo estudo dos genes. No caso, né, o estudo da hereditariedade, justamente a herança que é transmitida, né, dos pais para os filhos, né, esse estudo de transmissão das características, né, que predominam nas populações, né, em cada família, nos animais, nas plantas. Então, lembrando agora um pouquinho, nós estudamos Charles Darwin, que era considerado o pai da evolução. Só que Charles Darwin, né, era um cara rico, e tanto que ele fez uma viagem imensa lá, pesquisou em vários lugares, né, ele construiu lá o Beagle e foi viajar, mas ele não trabalhou com a parte da genética especificamente, né? Só depois de alguns anos aí começou-se o estudo da genética. E quem é considerado o pai da genética é um monge, por incrível que pareça. Ele é chamado de Mendel, tá? Esse monge, ele é um cara simples, pobre, monge, né? E ele morava, né, no que a gente chama hoje de República Tcheca. E ele estudou técnicas agrícolas. Como ele tinha essa compreensão da produção, né, de alimentos e tudo isso, ele resolveu fazer uma pesquisa para entender por que certas características apareciam, né, nos indivíduos. Por exemplo, por que uma pessoa nasce de cabelo preto, né, e o outro irmão já tem um cabelo mais claro, né, um aparece com olho claro e o outro com escuro. Então tudo isso intrigava ele. Ele pensava de que forma isso acontecia, né? Só que ele não poderia trabalhar como um monge. Imagine um monge trabalhando, né, com seres vivos assim, né, como animais, né? Não daria para fazer isso. Então ele pensou em estudar as plantas, né? Então o que Mendel pensou? Mendel, como ele entendia bem, né, dessa parte agrícola, ele resolveu escolher uma plantinha, né, que ele achava que era mais fácil, uma leguminosa, né, e que é conhecida, né, com o nome científico Pisum sativum, seu nome científico, né, dessa leguminosa, que é a chamada ervilha de cheiro. Então, ele, vendo que a ervilha de cheiro tinha várias características interessantes, né, e que era de fácil produção, de ciclo de vida bastante curto, né, e ele via que tinha 7 características bem definidas que a gente vai ver nessa aula de hoje, né? Ele resolveu investigar essa planta, né? Ele resolveu fazer o cruzamento e daí ele começou a entender a genética, né? Então nesse nosso vídeo de hoje a gente vai ver essa história do Mendel, né, que é a primeira lei que ele criou, que é a primeira lei de Mendel. Depois tem a segunda lei que vocês vão ver mais tarde, não agora, né? E também entender, né, como funciona algumas anomalias genéticas que aparecem, né? Como se dá essa transmissão, como a gente representa, que é através do hereditograma, né? E entender um pouquinho desses cruzamentos, como se faz, né? Como se formula. Também nós vamos ver nesse vídeo. Relembrar a questão do que é um cromossoma, que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e já estudamos isso quando estudamos célula, né, a parte de citologia, né, nós sabemos que as células, né, no núcleo dela nós vamos encontrar cromatina e consequentemente os cromossomos e lá o código genético, que é o DNA e os seus genes. Então nós vamos estudar também, conhecer o cromossomo, como é esse DNA, né, do que ele é composto, né, que é a informação genética nossa, né, cada um tem o seu DNA, e tudo isso vai fazer parte da nossa aula de hoje. Então nós vamos começar. Genética e seus fundamentos. A genética é a área das ciências que estuda a hereditariedade. A hereditariedade ou herança biológica é a transmissão das características hereditárias de geração para geração, dando origem a indivíduos com diferenças e semelhanças em relação aos seus pais.
Conhecido como o pai da genética, Gregor Johann Mendel nasceu onde atualmente é a República Tcheca. Entrou para o mosteiro ainda jovem e lá aprendeu ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial, que permitia o cruzamento de várias espécies de plantas. Com seus experimentos, Mendel descobriu e respondeu a várias questões sobre hereditariedade. Experimento de Mendel. Mendel usou as ervilhas em seus experimentos. O material escolhido e utilizado em sua pesquisa foi a ervilha de cheiro Pisum sativum. Os motivos que levaram Mendel a escolher essa espécie de planta foram: fácil cultivo, produz grande número de descendentes férteis, variedade de fácil identificação e com características distintas, ciclo de vida curto, o que permite várias gerações em pouco tempo, facilidade na polinização. Experimento de Mendel. Mendel pesquisou inicialmente as características de maneira isolada, partindo de linhagens puras. Ele observou que cruzamentos de plantas de flor púrpura roxa, que só originavam plantas púrpuras e plantas de flor branca, só davam origem a plantas de cor branca. Características estudadas por Mendel: forma da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor, comprimento do caule. Através da autofecundação de modo artificial, Mendel conseguia manter as linhagens. Em seus experimentos, Mendel escolheu plantas de sementes puras, por exemplo, plantas de sementes amarelas, que originassem somente sementes amarelas, plantas de sementes verdes que originassem somente sementes verdes. Com as plantas puras, Mendel cruzou a parte masculina de uma planta de semente amarela com a parte feminina de outra planta de semente verde. A primeira geração resultante desse cruzamento, geração parental ou P, ele cruzou entre si, obtendo a geração F1, primeira geração híbrida, com todos os descendentes de sementes amarelas. Mendel chamou esses indivíduos de híbridos, porque descendiam de pais com características diferentes, semente amarela e verde. Ele observou que sempre na geração F1, uma característica se sobressaía sobre a outra. Após realizar a autofecundação de um desses indivíduos híbridos de semente amarela, geração F2, ou segunda geração híbrida, ele viu que 75% eram de sementes amarelas e que os 25% restantes eram de sementes verdes, na proporção de 3 sementes amarelas para uma semente verde, 3:1. Vendo isso, ele descobriu que algumas características são dominantes sobre outras. Neste caso específico, a cor amarela é dominante, enquanto a cor verde é recessiva. Em experimentos com outras partes da planta, como a forma da semente, a cor da flor, tamanho da planta, ele chegou à conclusão de que algumas características sempre se sobressaem às outras, sempre na proporção de 3:1. Experimentos de Mendel. A partir desses experimentos, Mendel chegou à conclusão de que os filhos herdam características dos seus pais por meio de genes, quando da fecundação do óvulo pelo espermatozoide à formação do zigoto, que carrega informações genéticas do pai e da mãe. Os filhos herdarão dos pais apenas um gene de cada característica, podendo ocorrer a manifestação apenas da característica dominante. Os indivíduos que apresentam somente um tipo de fator hereditário são chamados de homozigotos, e os que apresentam os dois tipos hereditários são chamados de heterozigotos. Estes resultados permitiram a formulação de um princípio geral ou lei conhecida como primeira lei de Mendel. As características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores hereditários que se separam na formação dos gametas. Os experimentos de Mendel e seus resultados são o ponto de partida para o entendimento da hereditariedade dos seres vivos. Genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Fenótipo são as características observáveis, como cor de pele, altura, cor dos olhos. Albinismo.
A primeira lei de Mendel é aplicada a outras situações, como no albinismo. O albinismo é um distúrbio genético de caráter recessivo, ou seja, para que uma pessoa seja albina, ambos os pais precisam ser albinos, ou pelo menos serem portadores do gene recessivo que confere as características do albinismo. A doença de caráter recessivo pode ser representada pelos alelos azinho-azinho, ou seja, indivíduos albinos são azinho-azinho. Albinismo, azinho-azinho cruzando com azinho-azinho. Então, o cruzamento de indivíduos homozigóticos recessivos levará à formação de descendentes exclusivamente homozigóticos recessivos, azinho-azinho. Portanto, do cruzamento de dois indivíduos albinos, descenderá apenas indivíduos albinos. Azão-azinho versus azão-azinho. Do cruzamento de indivíduos heterozigóticos, ou seja, indivíduos que não são albinos, mas que são portadores do gene recessivo que confere o albinismo, a probabilidade de gerar descendentes albinos diminui. Por exemplo, há 75% de chances de que o bebê, por exemplo, do casal João e Maria, tenha coloração típica, pois, como a característica dominante, apenas um alelo é suficiente para produzi-la. Há 25% de o bebê do casal ter albinismo, uma vez que a característica é determinada pela homozigose recessiva. Para compreender melhor sobre esse mecanismo genético, é necessário estudar a primeira lei de Mendel. Dessa forma, sabendo que as características genéticas são similares em indivíduos com algum grau de parentesco, chamados de consanguíneos, o cruzamento entre os consanguíneos, que podem levar o alelo referente ao albinismo, aumenta a probabilidade de gerar indivíduos que são portadores da doença. Hereditariedade. Heredograma é uma representação gráfica das relações de parentesco entre indivíduos. Por meio dele, podemos analisar como é o padrão de determinada herança genética dentro de uma família. O heredograma é constituído por símbolos que podem indicar, por exemplo, o sexo dos indivíduos, graus de parentesco, presença de um caráter afetado por determinada anomalia e outras informações importantes. O heredograma é uma representação gráfica, também conhecida como árvore genealógica, que apresenta os fenótipos, conjunto de características observáveis de um organismo, sejam morfológicas, sejam funcionais, dos membros de uma família e permite a análise do padrão de determinada herança genética dentro dessa família. O heredograma possui alguns símbolos, a seguir apresentados alguns deles e seus significados. Hereditariedade. Mulher não afetada, homem não afetado, mulher afetada, homem afetado, heterozigóticos para um caráter autossômico, mortos, casamento consanguíneo, gêmeos dizigóticos, gêmeos monozigóticos, numeração de indivíduos no heredograma. Heredograma albinismo, a geração 1, 2 e 3. O albinismo é a ausência completa ou quase completa da melanina na pele, no cabelo e na íris. É uma característica recessiva. Então, por se tratar de uma herança recessiva, é possível observar no heredograma que há salto de gerações e que o indivíduo afetado é filho de pais normais, heterozigotos azão-azinho. No século XX, um passo importante foi a descoberta dos genes e dos cromossomos. No interior da maioria das células do corpo humano, em determinados momentos, o material genético organiza-se formando cromossomos. A espécie humana tem nas células somáticas, que são as não reprodutivas, 46 cromossomos, agrupados em 23 pares. Nos gametas, que são as células sexuais, existe a metade da quantidade das células somáticas, que são 23 cromossomos. Cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. O cariótipo pode ser responsável por um cariograma. Geralmente ficam destacados os cromossomos sexuais X e Y.
Células somáticas são todas as células que fazem parte da estrutura do corpo, células não reprodutivas, 46 pares de cromossomos homólogos. Esses cromossomos presentes aos pares são semelhantes e, assim, essas células podem ser denominadas de diploides e representados por 2N. Células reprodutivas germinativas ou gametas têm função de reprodução, espermatozoides e óvulos. 23 cromossomos, essas células unem-se no processo reprodutivo, dando origem a células somáticas com 46 cromossomos. Quando as células possuem apenas um conjunto de cromossomos semelhantes, são denominados de haploides e representados por N. As células sexuais são formadas pela divisão celular chamado de meiose. A meiose é um processo observado na formação dos gametas, verificando-se o surgimento de células com metade do número de cromossomos. Essa redução no número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem seu material genético. Consequentemente, o número de cromossomos é retornado. Visão geral da meiose. Par de cromossomos homólogos, célula-mãe, diploide. Cromossomos se replicam, par de cromossomos homólogos replicados. Cromátides irmãs. Primeira divisão celular, par de cromossomos homólogos replicados se separa. Segunda divisão celular, cromátides irmãs se separam. 4 células filhas haploides. Os cromossomos são formados em grande parte por uma substância chamada DNA, ácido desóxido ribonucleico. O DNA é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e carrega toda a informação genética de um organismo. É formado por uma fita dupla em forma de espiral, dupla hélice, composta por nucleotídeos. A molécula de DNA é constituída por 3 substâncias químicas: bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Pentose, um açúcar que apresenta moléculas formadas por 5 átomos de carbono. Fosfato, um radical de ácido fosfórico. Os 2 filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre 4 bases nitrogenadas de nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. As pontes de hidrogênio são formadas entre pares de bases, ATCG. Adenina com timina, citosina com guanina. O gene é, segundo uma definição clássica, uma porção da molécula de DNA que possui as nossas informações genéticas. Nessa porção de DNA existe um código que é utilizado para a fabricação de uma proteína específica. Essa proteína determina uma característica como a cor dos nossos olhos. Podem haver alterações nos genes e nos cromossomos, do qual denomina-se mutações. As mutações podem ser gênicas e cromossômicas. Podemos citar a anemia falciforme como mutação gênica e a síndrome de Turner como mutação cromossômica. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou a maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população. Os seres vivos são portadores de um material genético que pode ter mutações, tornando mais ou menos adaptados ao ambiente. A reprodução sexuada promove o surgimento contínuo de indivíduos com novas combinações. O processo de seleção natural de indivíduos portadores de mutações favoráveis aumenta a chance de esses indivíduos deixarem descendentes férteis. Bom, galera, agora vamos começar com os nossos exemplos. Gente, nós vamos falar agora a primeira lei de Mendel, para reforçar aqui. A gente já sabe que o cruzamento aconteceu, né? Ele utilizou a plantinha, que é a Pisum sativum, que é a ervilha de cheiro, né? Por quê? Porque tinham 7 características bem distintas ali nelas. Então eu escolhi uma das características bem distintas, que é a cor da semente. Essa ervilha de cheiro, ela
pode se apresentar com a cor de semente amarelo ou verde. Então ele resolveu cruzar amarelo com verde, que ele chamou de geração P, tá? Essa geração P é aquela geração que é totalmente pura, né? Não existe o hibridismo aí, é pura, pura, pura. Então ele resolveu fazer esse cruzamento. Como eu vou representar esse cruzamento aqui para vocês entenderem? Na genética a gente usa sempre as letras para fazer o cruzamento. Então entre amarelo e verde a gente vai usar a letra do que a gente chama de recessivo. É aquele que apresenta em menor proporção na hora dos cruzamentos. Então o gene recessivo é o verde. Então nós vamos usar a letra dele, tá? Para representar. Então Vzão, Vzão, duas letras grandes, vai representar o amarelo. E o Vzinho, Vzinho vai representar a semente verde, tá? Então o que ele fez? Ele fez a chamada autofecundação. O que seria essa autofecundação? O que acontece com essa ervilha? Geralmente as plantas, né, abrem as flores e aí o que acontece? O pólen é carregado da flor para outra plantinha, né, para outra flor e fecunda no aparelho reprodutivo feminino, através da ação do vento, da ave. Só que a ervilha, né, tem essa característica que a flor é fechada. Então ela faz a autofecundação. Por isso a gente não vê o hibridismo, né? Justamente isso. A geração ela sempre é distinta, né? Então aquelas características são colocadas da mesma forma, porque elas são assim, dessa forma como foi posto por Mendel, né? As principais características dela. Então o que ele fez? Ele abriu a florzinha, pegou o pólen da outra, da verde, por exemplo, e colocou lá dentro da amarela. Ele fez essa autofecundação, entendeu? Então, quando ele fez a autofecundação, né, eu representando aqui para fazer esse cruzamento, existem duas formas, em forma de tabela, e tem essa forma aqui que eu acho muito melhor, porque futuramente vocês vão trabalhar com mais exemplos, com mais situações que na segunda lei de Mendel pede, e assim fica mais fácil fazer o cruzamento para entender, tá? Então eu peguei duas letras grandes, Vzão, Vzão, representam o amarelo. E as duas pequenas representam a verde, Vzinho, Vzinho. Como é que eu cruzo? Eu vou cruzar uma por uma. V com V, Vzão, Vzinho. V com Vzinho, Vzão, Vzinho. V com Vzinho, Vzão, Vzinho. V com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, se você observar aqui, o V grande, que é do amarelo, dominou. Tá na frente do Vzinho, tá? Então significa que todas elas nasceram de cor amarela, tá? Então o que aconteceu? 100% que ele chamou dessa geração F1, que é a geração que ele fez a autofecundação, todas foram amarelas, porque apareceu o Vzinho aqui, só que como é recessivo, ele não domina. Então quem domina é o amarelo. Então ele percebeu que havia um recesso. O que é recesso? Recesso é aquilo que a gente tem durante um período do ano, por exemplo, entre Natal e Réveillon, onde a gente não trabalha, não estuda, né? Então ele percebeu isso, ele usou essa palavra aqui, que houve um recesso, né? Justamente durante essa geração F1 aqui, não aparecia ninguém verde, na primeira geração que ele cruzou, que ele fez o alta fecundação. Mas ele não parou por aí. Ele vai continuar o experimento, tá? E agora a gente vai ver essa continuação. Bom, continuando a explicação, tá? Agora a gente já tá na geração F2. O que ele fez? Ele pegou, né? O que ele teve de resultado, pegou as duas amarelas híbridas, que é Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, e fez o cruzamento, né? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Aí ele observou, caramba, agora na F2 apareceu um representante aqui sendo verde, tá? Verde. E o restante apareceu sendo amarelo. Então ele percebeu que numa geração, né, todos ficaram com um predominante, mas na segunda já aparecia a característica recessiva no cruzamento, tá? Então, quando a gente faz análise aqui, né, do fenótipo, que significa a característica que a gente vê visível, se é amarelo ou verde, né, ele fez essa proporção. Ele percebeu que 3
indivíduos para 1. 3 eram verdes, né? Não, perdão, 3 amarelos e 1 sendo verde, tá? 3 para 1. Então é a mesma coisa que você colocasse porcentagem 75% sendo amarelo e 25% sendo verde, tá? Então a proporção pequena, mas apareceu verde, ressurgiu, né? Então ele estava em recesso lá na geração F1 e reapareceu na geração F2. Se eu fosse analisar aqui o genótipo, o que é genótipo? São os genes, que é justamente essas letrinhas aqui, tá? A proporção ela dá diferente. Por quê? Olha só. Você observa que aqui só tem a característica dominante. São 2 letras grandes, Vzão, Vzão. Então seria 1. Aí 2 aqui tem características que de heterozigoto, Vzão e Vzinho. 2. E aqui somente Vzinho e Vzinho, né? Um homozigoto. Então 1 seria 1 para 2 para 1. Isso é analisando o genótipo, as letras, tá? Porque a gente sabe que a letra pequena é recessivo e a letra grande é o que é dominante, né? Mas você vê que em 2 aqui são heterozigotos, porque tem as 2 letras. Aqui é homozigoto, que só tem uma letra, e aqui é homozigoto, que só tem uma letra, que é o recessivo, né? Então, se eu fosse analisar o genótipo, seria 1 para 2 para 1. Então, ficaria nessa proporção aqui de 25%, 50% e 25%, tá? Então, ele conseguiu observar que a característica recessiva aparecia depois. É aquela velha história, eu vou contar para vocês. Por exemplo, eu nasci com os olhos claros, olhos azuis. Mas depois de um tempo, ficaram castanhos, cor mais de mel. Meu pai tinha olhos castanhos escuros e minha mãe tinha olhos castanhos cor de mel. Só que lá em cima, a minha avó, parte de mãe, meu bisavô, todos tinham olhos azuis. Então, na verdade, né, eu tive uma recessividade, só que o dominante prevaleceu. Mas isso não quer dizer que na minha família, né, lá pra frente não possa aparecer alguém com olhos azuis. Minha filha nasceu com olhos castanhos. Mas eu carrego essa recessividade. Se minha filha tiver lá no genótipo dela, né, essa presença do recessivo, de repente ela lá na frente pode só ter filhos com olhos azuis, algum nascer com olho claro, tá? Então é isso que mostra que às vezes o recessivo, né, que ele é mais complexo de aparecer, ele reaparece sim, tá? Então é naquela história, pô, é filha do vizinho, que às vezes era engraçado, né? Minha mãe contava pra mim que o pessoal olhava assim pra mim, mas como essa criança é tão branca, de olhos azuis, e vocês, né, com olhos castanhos, e minha mãe até brincava, né? Não é filha do vizinho. Justamente por causa disso. E não prevaleceu, mas poderia ter ficado com meus olhos azuis, né? Mas isso era porque minha avó tinha olhos azuis, meu bisavô tinha olhos azuis do lado da minha mãe. Do lado do meu pai não, todos com olhos castanhos escuros, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido este exemplo. A gente vai continuar. Deixa eu contar pra vocês a história do albinismo, tá? Quando as pessoas são albinas, é quando as pessoas não têm a melanina ou quase não têm melanina. Aquelas pessoas que são totalmente brancas, que a gente vê, não pode pegar sol, né? E vários fatores aí, você vê que é totalmente diferente, né? Então, vou mostrar uma situação para vocês aqui no eletograma que vai representar aquela história que eu falo para vocês. Que de repente você tem geração que não tem ninguém com albinismo e depois lá na F2 aparece uma pessoa com albinismo. Olha só. O quadrado aqui é o marido, né? E a bolinha é a mulher. O que significa? Que a mulher, ela carrega consigo, né? Ela é uma pessoa albina, tá bom? A mesma coisa aqui. Aqui tem um casal. Esse daqui, o marido é albino e a mulher não é albina, tá bom? Aí o que aconteceu? Esse casal casou e teve 3 filhos. Os 3 filhos deles não tiveram albinismo. Por quê? Na hora do cruzamento, né, esse aqui, como ele era dominante, azão, azão, e o albinismo aqui era azinho, azinho, 100% foi de azão, azinho, tá? Então, significa que ninguém nasceu albino, tá?
A mesma coisa aconteceu aqui com esse casal, onde o homem era albino e a mulher não. Né? Eles se casaram e tiveram 3 filhas. As 3 filhas não foram portadoras do albinismo. Né? Eles não desenvolveram o albinismo. Então, provavelmente ficaram azão, azinho. Aí o que aconteceu? A moça desse casal aqui resolveu casar com um rapaz, né, que era do outro casal. Esses dois não tinham, nenhum dos dois, albinismo, mas carregavam consigo no seu genótipo, né, o azinho. Justamente, eles eram heterozigotos. Então, se você fizer o cruzamento de azão, azinho com azão, azinho, vocês vão perceber que vai aparecer de novo aquela história que foi feita por Mendel, né? O que aconteceu aqui? 3 para 1 no fenótipo. 3 indivíduos, né? Seria 3 partes que não seriam albinas e uma chance de ter um indivíduo que recessivo, né? De ter albinismo. E foi o que aconteceu. Os filhos desse casal, os 2 homens, não se tornaram albinos, nasceram sem ter essa característica, né? E a menina já nasceu albina. Poxa, mas como aconteceu isso, né? Na verdade, lá atrás ninguém tinha albinismo, só os avós lá para trás. Mas aí apareceu a característica de novo. Houve um recesso aqui, mas aqui de novo reacendeu o albinismo, tá? Então essa menina aqui, ela nasceu sendo albina, tá? E analisando o fenótipo, nós vemos que, né, a proporção seria de 3, que não teria albinismo, para 1, que seria albino. E se eu fosse analisar o fenótipo, o genótipo, que seria os genes, né, aquilo que eu falei para vocês iam perceber que nós teríamos uma proporção de 1 para 2 para 1. Justamente, 1 seria homozigoto, que não teria albinismo dominante, azão. 2 deles com 2 letras, quer dizer, tendo o gene recessivo, mas tendo dominante, né, no seu genótipo. E no caso, no fenótipo, não são albinos. E um recessivo aqui, homozigoto, né, azinho, que seria o que tem o albinismo na característica fenótica, né? Então aqui a proporção que eu coloquei é a proporção fenótipa e aqui a proporção genótipa, tá? Então o fenótipo e o genótipo desse caso de albinismo. Então é assim que a gente faz os cruzamentos, né? Representando através de um heredograma, né, onde tem, mostrando quem é a mulher, quem é um homem, se tem a característica, se não tem, se já é morto. Tem uma tabela, né, dizendo o que significa cada desenho. Então você já sabe que quadrado é o homem, redondo é a mulher, tá bom? Vou falar das transmissões hereditárias, tá? Bom, nós sabemos que carregamos 46 cromossomos. Bom, quando acontece o processo da fecundação, a mulher envia os ovócitos, né, o seu ovócito, que vai encontrar com o espermatozoide. O ovócito, né, vai ter o processo chamado de divisão celular, que é a meiose. Na meiose, né, vai dividir esses cromossomos, eles vão se tornar 23, porque forma-se 4 novas células com a metade dos cromossomos na meiose. Então, a mulher é XX, né, então ela vai fornecer o X. O homem é a mesma coisa, o espermatozoide, né, que a composição é XY, vai acontecer a meiose no testículo e aí vão ficar 22 cromossomos, só que sendo um que vai ser X ou vai ser Y, tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação desse embrião e aí pode ser um menino ou uma menina. A menina vai ser quando ela tiver X e X, e o menino vai ser quando tiver X e Y, é considerado um menino. E aí se recompõe esses cromossomos, volta a ser novamente 46 cromossomos. Então é assim que se dá a transmissão das informações hereditárias. E com isso a gente vê as características, né, que aquele indivíduo tem, características do pai, da mãe. Essas informações vêm através disso, através dos cromossomos, né, através do que é informado pelo pai e do que é informado pela mãe. Né? Então acontece o primeiro processo, que é chamado de meiose, que é uma divisão celular, tá bom? Que vai ficar a metade do material dos cromossomos. De 46 viram 23 e no caso do homem viram 22, pode ser mais um X ou um Y.
falar agora da formação dos cromossomos. Aqui nós temos o DNA, né, que é em formato de dupla fita, formato de uma dupla hélice, que vai ter substâncias químicas agregadas a ele, que vai ser, no caso, 4 tipos de bases nitrogenadas, né, que é a adenina, timina, citosina, guanina. Além disso, nós temos a pentose e o fosfato, tá? Dentro do DNA nós encontramos os nossos genes. Esses genes são cada gene é uma porção de moléculas de DNA, aonde carrega as informações das características hereditárias, né? Aquilo que vai ser passado de pai para filho, né? Aquelas que a gente sabe que são as cores dos olhos, cor do cabelo, altura, etc. Tá? E também dentro do nosso DNA, né, vai se formar as pontes nitrogenadas. Aí vai ficar a adenina com a timina, citosina com a guanina, tá? Então isso aqui é a formação dos cromossomos. Nós sabemos que nós temos 46 cromossomos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Gente, para finalizar a nossa aula sobre genética, né, eu quero lembrar que existe o processo das mutações. A gente já tinha falado isso lá em Charles Darwin, né? Essas mutações, elas podem ser tanto gênicas como cromossômicas. Eu quero citar uma mutação gênica, que é a anemia falciforme, tá? E como uma mutação cromossômica, nós podemos citar a síndrome de Turner, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre a síndrome de Down. Síndrome de Down não é doença, tá? Simplesmente o indivíduo, ao invés de ter 46 cromossomos, ele vai ter 47. Né? E a disposição é o seguinte, é causada pela presença de 3 cromossomas 21 em todas ou a maior parte das células de um indivíduo, tá? Isso vai acontecer na hora da concepção da criança, tá bom? Então não é uma doença, sim uma síndrome, né? E aí a gente lembra a questão da seleção natural, né? Que Darwin sempre falava, né? Que os seres que se fazem reprodução sexuada, né? Eles tendem a ter indivíduos que podem sofrer mutações, modificações para se adaptar, né, àquele ambiente, né, tornando mais ou menos adaptados ao ambiente. Isso a gente já tinha estudado, né? Então, o processo de seleção natural de indivíduos portadores de mutações favoráveis, eles aumentam a chance desse indivíduo deixarem o quê? Os chamados descendentes férteis, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se protejam, continuem se protegendo, né? A pandemia, ela não terminou, ela continua aí, né, intensa, tá bom? Mantenham-se mais em casa possível, hábitos de higiene, que é muito importante, a máscara sempre utilizando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus, fiquem na casa de vocês, tá bom? Saudades, coraçãozinho pra vocês, amo todos vocês, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!